Olá, bem-vindas ao sexto episódio do Isso Dá um Podcast. A Biomi significa encontro precioso. Foi o nome escolhido por Vanessa Gomes para montar um grupo de apoio à maternidade e também atuar como enfermeira obstétrica. Então, nossa convidada de hoje, né, a gente vai falar sobre esse encontro precioso entre o gestar e o parir. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Isso Dá um Podcast. Fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional e o que te motiva, né, a cuidar de pessoas que gestam. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite, o fato de estar aqui com você, é para mim muito precioso, né, um encontro precioso na verdade. Eu gosto, Raíssa, de falar sobre o que me motivou foi a minha maternidade, né, a minha primeira gestação foi em 2016, e eu tinha acabado de sair da universidade, eu estava formando, né, formei grávida, assim, colei grau em agosto, em outubro estava parindo a minha primeira filha. E eu já estudava muito sobre saúde da mulher na faculdade, mas quando eu me vi grávida, eu busquei por informações que eu não encontrei. Em 2016 não se falava em parto humanizado, por exemplo. Quando a gente não fala sobre o assunto, a gente não tem profissionais também, né, para te oferecer esse trabalho. E aí o que que eu vi? Uma lacuna gigantesca, né, e algo que eu buscava incessantemente, porque o que tinha aqui na cidade não satisfazia aquilo que eu buscava, sabe. Então eu mergulhei nesse assunto da obstetrícia, e foi a partir daí que eu comecei a atuar, né. Ainda no meu período de licença maternidade, eu comecei a fazer o curso de doula. Né, a doula, pra quem ainda não conhece, é a profissional que vai atender as mulheres, vai estar ao lado das mulheres, também no processo do gestar e do parir, de uma forma bem diferente da enfermagem, né, que vou explicar um pouquinho para vocês também. Mas nesse intuito de fazer essa imersão nesse universo, né, eu queria estar ao lado de outras mulheres, porque eu tive uma assistência respeitosa, né. Então eu falei: "Gente, outras mulheres precisam conhecer isso". Quando eu tive a minha filha, eu entendi que não era o sofrimento, que o que falava-se sobre parto normal, e não só sobre isso, porque eu entendi que não é sobre via de parto, é sobre a experiência que a gente quer viver, né. E que não era sofrimento, porque eu vi, assim, os relatos como um sofrimento gigantesco das mulheres, uma solidão materna, né, em busca, dessa assistência, de pessoas para conversar sobre isso. A gente não encontra uma amiga, a gente não encontra uma pessoa que fale relatos positivos. A maioria das vezes são relatos extremamente negativos. Então, quando eu me vi nesse lugar, eu busquei fazer o curso de doula para fazer essa imersão, comecei atuando em 2017, mais ou menos, como doula aqui em Uberaba. 2018 eu tive a minha segunda filha, mas antes, na gestação da Isis, né, que é deusa da maternidade, né, para mim veio muito forte, esse nome, até pelo que eu estava vivenciando, eu pari o Abayomi. Porque eu me vi buscando tecnicamente coisas para parir, mas depois nessa segunda gestação, eu me vi também buscando encontros com pessoas com as quais eu pudesse ter trocas e vivências. Então eu, idealizei o grupo Abayomi como esse encontro mesmo de vivência entre mulheres, entre famílias, entre pessoas com útero, pessoas que queiram gestar, pessoas que não queiram gestar, né. E eu comecei a fazer rodas de conversa em praças públicas aqui em Uberaba, buscando mesmo esse diálogo, sabe, e foi incrível, né. A Biomi hoje é mais um grupo virtual, não é tanto presencial, né, mas já tem 500 mulheres no grupo, Eu faço parte do grupo e é e uma assim, rede de apoio muito muito ativa, né. grande. Então, nesse sentido, assim, eu acho que eu me completei com aquilo que eu buscava, né, de entender esse contexto de estarmos juntas nesse processo de gestar, parir ou maternar, que é tão diverso, né. Então, foi assim, né, então na minha segunda gestação que eu busquei por isso, fechei em 2019 entendendo que eu podia auxiliar um pouco mais essas mulheres, né, e quando eu vi nesse contexto o que que eu posso fazer mais, eu me vi enfermeira, eu falei: "Eu posso fazer mais por essas mulheres", e foi onde eu comecei a fazer a especialização em obstetrícia, porque qual que é a diferença da enfermeira com a doula? A enfermeira, ela vai atuar exatamente em todo o processo, do gestar até o parir, né, e também no pós-parto, claro,
mas nós temos competência técnica, inclusive para fazer todo o pré-natal, né, dessa mulher. O parto, assistência ao parto, pode ser somente com enfermeira obstétrica, inclusive temos hospitais em que o parto, gestação de baixo risco, né, ele tem somente enfermeira obstétrica na assistência, né, não tem a figura do profissional médico obstetra, exatamente pela nossa competência técnica em atuar ali. Se tornar um parto com distócia, tiver alguma complicação, aí sim o profissional médico entra, que hoje a gente entende que é uma assistência multidisciplinar, multiprofissional, né. Então, em 2019 eu comecei a especialização, terminei em 2021, e aí foi essa imersão profunda na obstetrícia, que me fez ter vários encontros preciosos, e que me fez entender o meu propósito também enquanto profissional, né, de estar nesse processo do gestar ao parir, acompanhando essas famílias nessa jornada, que é tão bonita, né, porém tão desafiadora. E hoje a Biomi é uma empresa, Exatamente. é uma Então essa realidade, né. É é, esse ano que você, configurou mesmo a Biomi, né, instituiu a Biomi como uma empresa uma de empresa. assistência à gestação. Exatamente. Final de 2025, eu já estava atuando desde 2024, né, como enfermeira empreendedora, né, abri o meu consultório, né, e tudo, e aí eu entendi que eu já tinha uma empresa, né, eu já fazia isso. E aí quando eu entendi por essa questão de o que eu estava fazendo era empreender na enfermagem, né, o que eu fazia, o meu trabalho todo, a Biomi já é um nome, né. Por ser essa rede de apoio, e o que faz muito sentido para mim, porque são encontros preciosos, né, tanto que eu mudei um pouco o nome, antes era Biomi Encontro Precioso, mas ficava muito geral, assim, né, que é esse encontro precioso? Não dava tanto. E agora eu entendi que é o cuidado feminino, né, porque realmente no consultório, na empresa, o meu cuidado é com as mulheres, apesar de trazer para perto toda a família, a rede de apoio, exatamente, né, esse propósito. E hoje eu atendo não somente a obstetrícia, mas também ginecologia. Então, a empresa, né, ampliou também os atendimentos, a assistência. Então é possível fazer o pré-natal, todo o acompanhamento e a preparação para um parto humanizado também, né, com você. Exato. E a ginecologia, né, também eu posso, essa mulher desejar algum contraceptivo, então a gente fala sobre planejamento familiar, dependendo da escolha do método dela, eu posso estar junto, sobre os exames preventivos, né, a importância de se fazer, dessa mulher se cuidar. Eu tenho muito dentro dessa parte da ginecologia, voltado para um cuidado mais natural, da gente voltar a olhar para nós, né, desse cuidado do útero, né, que é um órgão tão potente que nós mulheres temos, então, a gente olhar para ele com mais cuidado, entender os impactos que tem o útero na nossa vida mesmo, na qualidade de vida, na nossa saúde, não só pensando em um órgão como o órgão reprodutor, é o que vai menstruar, é o que depois vai ter a menopausa, vai passar pelo climatério, mas uma vez eu ouvi dizer, né, que o útero é a nossa caixa preta. E é onde a gente encontra muitas informações e acessa muitas das nossas informações. Então a gente, para acessar, a gente precisa se conhecer um pouco mais, né. A gente foi deixando muito na mão de um outro profissional, né, buscando a ginecologia só pela questão de doença, de adoecimento, e às vezes é uma questão emocional que está muito latente, que acessando e fazendo um banho de assento, essa mulher consegue ter as informações que ela buscava para o que ela está passando. Você busca coisas, assim, naturais, né, de ancestralidade, para trazer de volta essa Exato. conexão com a maternidade. Exatamente, eu busquei, eu tive uma experiência, uma vivência muito potente com uma senhora parteira, Dona Flor, no Moinho, fica no interior de Goiás. E eu fui por 2 vezes, né, que eu tive contato com ela, e ela, assim, é um poço de sabedoria, de ancestralidade, hoje já não está mais entre nós, mas ela me trouxe esse resgate, a gente conseguir entender que às vezes hoje não tanto, né, a gente tem tanta gente morando em prédio, apartamento, mas, as nossas avós, mães, avós, né, dependendo aí de contextos familiares, a gente tinha no fundo do quintal.
a cura para o que a gente precisava, né. Então, Dona Flor, além de parteira, é raizeira, então ela foi me ensinando muitas coisas, assim, que: "Olha, é chá disso, você tá sentindo isso? É chá disso", é aquilo coisa de vó mesmo, sabe. Mas que é inegável a cura que a gente consegue acessar através dessas ancestralidades, porque a gente está voltando para dentro de nós, né, a gente está buscando, a gente tem uma espera um pouco mais prolongada, o próprio natural, às vezes ele vai ter um tempo para fazer o efeito esperado, e aí ele demanda espera, demanda paciência, faz a gente olhar para o que a gente está passando e sentindo. Muitas vezes ele se soma à alopatia, né, à medicina, então são coisas que a gente pode fazer de forma alternada e junto, e que faz muito sentido para melhorar ainda mais. Eu acho que eu tive o encontro desse meu propósito, quando eu consegui casar essas 2 coisas, o que eu aprendi dentro da academia, né, me graduando, me especializando, claro, o que hoje eu ainda estudo e me atualizo a partir das evidências científicas, mas esse encontro da ancestralidade, do que a gente já tem, né, que é milenar, secular, de estudo, de vivência dessas mulheres que vieram antes de nós, é algo que a gente tem que colocar também, né, pra somar mesmo no nosso trabalho, na nossa vivência, nos tratamentos. Que é melhorar essa conexão mãe e filho durante a gestação, porque a gestação é um processo que mexe muito com a mulher, né, em todos os sentidos, tanto físico quanto psicológico. Algumas encaram de uma forma leve, porque sempre esperaram, né, por isso, outras esperaram e não, se sentem bem durante a gestação, por vários motivos. Sim. E aí como que você vê sobre essa questão da mulher, as transformações no corpo físico, mental, espiritual, né, e o que que tudo isso, né, que você traz ali nessa vivência com a mulher, nessa experiência que vocês vão passar juntas, né, Uhum. como você falou, é disciplinar, né, não só a enfermeira obstétrica, mas tem ali a atuação do fisioterapeuta, que também Sim. vai auxiliar de várias maneiras, do ginecologista, do obstetra, mas a gente olhar, eu acho que o que você vem trazendo, assim, eu que te conheço, participei do grupo, né, participo até hoje, você vem trazendo uma mudança, assim, de paradigma pra Uberaba, né, e para as pessoas que te conhecem, às vezes em outras cidades que estão conhecendo o seu trabalho, né, vem trazendo, coisas que não estavam perdidas, sabe, que a gente Sim. precisa resgatar, de olhar a maternidade de uma forma mais leve. Eu mesma me sentia mais leve, mais tranquila, quando eu colocava alguma questão, até uma dúvida, né, e era acolhida por vocês, né, tinha outras Uhum. doulas também dentro do grupo, que Sim, você caminha com outras pessoas, exato. e isso faz muito bem, isso conecta outras mães, né, então eu te falo assim, só pelo grupo, a transformação que teve, assim, e inclusive das mães quererem, né, um parto mais humanizado, de Sim. querer rever seus direitos, que nós vamos falar isso mais pra frente, Uhum. mas agora voltando em relação às mudanças no corpo da mulher, né, para que as mães, né, ou as pessoas que estão buscando, gestar, né, que têm esse sonho, que vão Uhum. gestar, o que que elas podem esperar, o que que é natural, né, de ouvir de você, assim, o que que pode acontecer, o que que é esperado e como lidar com isso. Eu entendi que fazia sentido para mim, Raíssa, atuar, eh, de uma forma também que não fosse somente lá no parto. Então, para mim não faz sentido uma mulher me contratar, a gente assina contrato, eu encontro com ela no dia do parto, não faz sentido. Por quê? Se eu não criei um vínculo mínimo com essa mulher, se eu não tive nenhum momento ainda com essa família, com esse acompanhante que vai estar junto, eu acho muito difícil a gente acessar questões que às vezes está muito guardada, né. Por que que eu digo isso? Gestação realmente é um momento de muitas transformações. E às vezes a gente olha aquela mulher somente como a gestante. Mas existe a mulher, existe a profissional, existe ali a mãe de uma outra criança, né, que às vezes ou outras crianças que já estão ali, a esposa, a filha. Então são muito contextos em uma pessoa só. Ela não está só gestando. Então o que eu busco hoje no meu atendimento, na minha assistência, é oferecer para essa mulher um acompanhamento também durante a gestação. Então a gente faz encontros durante a gestação,
Geralmente os meus encontros, as minhas consultas é de 1h30 a 2. Quando eu falo isso, as pessoas assustam, porque hoje o tempo, né, é contado. Mas quando chegam lá, dá 1h30, elas querem ficar mais, a família, o casal, às vezes, né, quer ficar mais conversando. Por quê? Eu estou ouvindo ela. E essa escuta ativa, ela é muito diferente de uma consulta em que você vai só para ser olhado parte técnica, porque às vezes com a gestação tá tudo certo, mas tem uma questão emocional importante, tem um contexto familiar que tá ali, né, reverberando naquele momento da gestação também. Então são muitas transformações. O que eu gosto muito de falar é que a maioria das pessoas fala assim: "Ah, mas gestação não é doença. Você não precisa, né, ficar só se sentindo mal, precisa só ficar, de repouso, sair do trabalho", tudo. Primeiro, cada corpo é um corpo. E cada corpo vai sentir de uma forma diferente. Eu tive 3 gestações completamente diferentes, 3 partos completamente diferentes, em que eu me senti e vi meu corpo de formas diferentes, né. Então como a gente vai comparar uma mulher com a outra? Porque é isso, né, o que a gente estava falando dos relatos. Não, mas na minha época, eu trabalhei até o dia do parto, e tem mulheres que não vão conseguir. Às vezes ela não tem nada físico que impede, mas o emocional tá tão abalado, né, que ela não tá se sentindo bem. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que todo lugar que ela vai, todo mundo fala que a barriga dela tá muito grande. E isso incomoda ela, porque parece que ela fala: "Tá grande, o que que eu posso fazer, né, com relação a isso?". Então gestação não é doença, mas o que que a gente tá fazendo hoje normalmente? Não estamos grávidas. A pessoa grávida, ela tá produzindo um rim, um fígado, produzindo órgãos, tem mais um coração bombeando dentro dela, se for uma gestação única, né, porque tem as gemelares. Imagina esse corpo se movimentando para que tudo isso aconteça e essa pessoa continue sobrevivendo. Questão hormonal, né, como que exigir que ela, né, mantenha a mesma produtividade, o mesmo ânimo, o mesmo ritmo, O mesmo o humor, mesmo humor. né. Então tudo isso vai ser modulado durante a gestação, porque tem as oscilações, tem os hormônios que são mais, importantes que se mantenham ali no momento do início da gestação, da nidação, né, e tudo. Então o beta-HCG vai estar muito alto, às vezes a mulher vai estar muito irritada. E aí mais para o meio da gestação a gente fala que o segundo trimestre, na maioria das vezes, né, como eu falei, cada corpo é único, é a lua de mel da gestação. É quando a mulher, assim, já parou de sentir, se tiver, né, algum sintoma, já parou de sentir, já se habituou, já entendeu um pouco mais que aquela gestação, que o corpo dela está se transformando, né. No segundo trimestre é quando ela também começa a sentir o bebê mexer, então se sente um pouco mais Aumenta o tranquila, vínculo, né. aumenta o vínculo. E o terceiro trimestre, às vezes, vem os incômodos maiores, o peso da barriga, né, sobre o corpo. Então tem tudo isso que vai acontecendo. E tem também aquelas gestações que não foram planejadas, ou que às vezes foram planejadas, mas que não era desejada para aquele momento, né. Então, acho que dentro desse contexto a gente fala de muitas camadas, muitas camadas. Olhar essa mulher como um ser que está ali em vários contextos, né, como eu falei, muitas camadas que ela precisa atravessar, eu acho que é isso, assim, entender o que ela está passando também no ambiente de trabalho, ambiente familiar, né, se ela tem alguém que está somando junto com ela nessa gestação, que às vezes é uma maternidade solo, né, então nesse sentido, eu acho que a gente precisa acessar muitas camadas e eu sempre falo, sempre dar essa dica. Encontrou uma gestante, não sabe o que falar, não sabe só escuta ela, escuta o que ela tem para falar para você, né. E a partir do que ela te falar, veja como você pode contribuir, seja como rede de apoio, seja, estando apoiando ela no que ela busca como experiência de parto, né, sem julgamento, porque assim, eh, a gente já tem tantos julgamentos, né, com a gente mesmo, assim, eh, eu não sei se eu vou ser boa mãe, não sei se eu vou saber cuidar, será que eu vou saber fazer o que o meu filho precisar e entender? Enfim, na gestação já começa, né, todos esses questionamentos, então, olhar mesmo para essa mulher, né, que está gestando daquele momento,
como alguém, né, que merece acolhimento, merece cuidado. Então ouvir já é algo muito sublime, principalmente nesse processo da gestação, para a gente acolher essa mulher e acolher essa fase pelo que ela está passando. Não colocar todas as mulheres em uma caixinha, né, em que toda mulher gestante vai ser daquela forma, né. Ouvir vai direcionar para aquela mulher o que ela realmente precisa. E quando elas conversam entre si, isso fortalece muito também, né, quando existe essa troca, para entender que é natural, porque às vezes o que existia muito era essa comparação, às vezes da sogra, da mãe, porque era a única referência, né, e aí vinha muitas comparações, então eu acredito que um movimento muito positivo esse de pessoas que não se conhecem, mulheres que não, né, nunca se viram, poderem conversar a respeito de uma fase em comum que elas estão passando, que é a gestação. Isso aí tem unido muitas mulheres, né, tem feito até que, feito diferença, né, na de como cada uma vai enfrentar isso, né, porque é um momento bonito, é um momento sonhado, é um momento lindo, mas não dá só para romantizar, né, Vanessa, existe Exa também toda a dificuldade, né, em torno Exatamente. disso. Eu penso que esse foi o que eu consegui, assim, com o Biome foi exatamente essa troca, né, e era o que eu buscava para mim, por isso que eu me contemplei tanto. Porque se você conversa com uma pessoa, uma outra mulher, uma outra mãe, que tá ou no período gestacional, né, ou que já tem uma criança ali que já passou pelo período que você está passando, dá um acalanto de entender, assim, não está acontecendo só na minha casa, não é só comigo, não é só meu filho que é assim, né. O grupo, por exemplo, ele é um grupo muito ativo, né, um grupo do WhatsApp, depois se alguém desejar a gente pode também disponibilizar o link. É um grupo super ativo, em que tem dias, assim, que são trocas tão potentes, né, que a partir daquilo ali que é falado no grupo, essa mulher se sente realmente mais tranquila, se sente mais acolhida. Eu já ouvi relatos, né, inclusive na minha especialização, eu fiz o meu TCC e o grupo foi o meu, tema, né, como rede de apoio virtual, estávamos em plena pandemia, né. E o relato que eu ouvi é que de algumas mulheres, tinha uma inclusive que morava fora do país. Passou por Uberaba, mudou de Uberaba, foi para fora do país e ela deu depoimento que o grupo ABaioMe era o único grupo realmente de apoio a ela, que nem família ela tinha por perto, né, para ter essa troca. Então olha que potência que é a gente ter outras pessoas que estão passando e vivenciando ou que já vivenciaram, para ter essa troca. Nada é muito engessado, congelado, né, porque eu vivi, que você também vai viver. Mas, de uma forma eu sinto esse acalanto mesmo, né, de entender que, tá acontecendo ou aconteceu com ela também, então, assim, não preciso me desesperar tanto. É. É o enfrentamento que muitas vezes eu falo para as minhas pacientes, né, e já falei isso nas redes sociais, às vezes as pessoas pensam que eu estou romantizando esse processo, né, que é trazer mais leveza para tudo isso. Mas foi a forma como eu resolvi enxergar, assim, ressignificar muito. Porque se a gente entende que algo é muito pesado, ele vai dobrar o peso, Se as realmente, que ele pessoas vai que ter. estão em torno, né, a sua rede de apoio, vê como algo difícil, vai ficar mais difícil, né. Se às vezes a pessoa que está do seu lado tem uma experiência que não foi tão positiva, então se você só ouvir aquele relato, você vai se carregar medo, insegurança, então fortalece e faz muita diferença. E uma coisa que é bom a gente até deixar claro, que não é só para mães que querem o parto natural, né, o Abayomi, porque quando você Ah, entra no grupo, sim. você começa a mudar a sua concepção, né. Eu acho que inevitavelmente algumas mães deviam pensar que queriam cesárea e quando entrou no grupo e participou e viu depoimentos, mudou a opinião, Sim, né, isso é fato. sim. Mas também existem aquelas que manteve a sua opinião, mas como você falou, não é a via de parto especificamente, Exato, né. é. Eu, assim, nem no grupo e nem no meu consultório, né, a minha vivência profissional, realmente não é por uma via de parto natural. É primeiro pela experiência, né, e especificamente do grupo, é pela troca, né, então é um grupo de apoio virtual, né. Então o que às vezes você quer trocar, o que às vezes você quer realmente compartilhar, o grupo ele tá ali para isso, né. Mas na minha vivência profissional, assim, eu já entendi que não é porque
Parto, eu entendo como milagre e mistério. Então, eu preparo as minhas pacientes para uma experiência A, B e C, visando algumas possibilidades que podem realmente acontecer dentro desse contexto. Por que que é milagre e mistério? Duas coisas que a gente não tem controle. Uhum. Então, às vezes, eu me preparei exatamente essa noite, nessa madrugada, teve uma paciente que se preparou, gestação de baixo risco, tudo transcorrendo normal, precisou de uma cesárea. Na madrugada, de urgência, precisou de uma cesárea. E se eu não tivesse preparado ela pela cesárea? Uhum. Ela se preparou o tempo todo na gestação, fez atividade física, contratou uma equipe, né? Queria uma enfermeira obstétrica junto dela. Mas é isso, é o que eu Idealizou esse parto idealizou normal. o parto, né? A experiência que ela queria viver. Então, juntas a gente construiu esse contexto de que vale mais a experiência que você vai viver, que o seu bebê vai ter de nascimento, do que propriamente a via de parto, né? Não é o parto normal a todo custo e não é a cesárea para todos, né? Porque o que a gente entende, que a gente vê nas evidências científicas é que os riscos são mais aumentados da cesárea, né? Então, hoje nós somos o segundo país no mundo em cesarianas. E nós somos também um país campeão de mortes maternas. Então, conflitando esses índices, a gente consegue entender também que a gente está expondo essas mulheres a cirurgias de grande porte, de alta complexidade, né? Lidando com uma situação leve, né? Porque muitas vezes eu vejo isso sendo oferecido para as pacientes. Ah, eu tenho uma vaga amanhã, você não quer internar para a gente já fazer sua cesárea? Mas sem comunicar a ela, né? Quais são os ônus e os bônus, porque todas as vias vão ter, todas as possibilidades vão ter os ônus e os bônus disso. E a cesárea a gente entende, né, como uma cirurgia. Se a gente vai fazer, nós enquanto enfermeiras entendemos, né, Raíssa, né, questão, se a gente vai fazer uma cirurgia no dedão do pé, se você chega para internar, se você tá com a pressão aumentada, você volta para casa. Você não interna para fazer uma cirurgia que era no dedão do pé, porque tá com a pressão aumentada. E para fazer uma cirurgia como uma cesárea, né, de uma forma muito eletiva, né, é marcado, é combinado com todo Não mundo. espera nem que a mãe, que a criança tenha apresente os sinais, né, o início do trabalho de parto. Então vamos esperar o trabalho de parto ocorrer, se a mãe, Exato. de qualquer forma, falar que não tem interesse na via de parto normal, porque eu acho que o parto normal foi tão, foi falado de uma forma ao longo dos anos, de uma forma tão assustadora, que Sim, muitas mulheres recuaram, né, e entende que a cesárea é a via de parto, né, que deve melhor. melhor. Sem considerar esses números, né, alarmantes que você citou. Exato. Então, não espera que o corpo da mulher dê os sinais, que a É, criança dê os sinais, né, de que está na hora de nascer. Então, às vezes, já antecipa algo que não é natural, né, força, como você falou, de uma forma muito eletiva, né, sim. muito enrijecida. Eu penso, assim, que as minhas críticas, né, relacionadas a isso, a essa questão da cesárea, é que foi colocado muito, primeiro, né, como se o nosso corpo fosse errado. Ó, você não vai conseguir parir, você não vai aguentar a dor, você não vai suportar, seu quadril é estreito, você não dilata, são muitas horas, vai ser cansativo, né? Então foi colocado isso, como se a gente fosse errada e não conseguisse mais. Sendo que desde que mundo é mundo, inclusive quando não tinha essa ciência avançada, as mulheres pariam, né? Essa é a minha crítica. O que que eu penso também sobre a cesárea? Ela tá aí para salvar vidas todos os dias. É inegável o valor que nós temos, desse avanço na ciência, esse avanço na medicina que trouxe pra gente uma possibilidade, uma outra via desse bebê nascer, dessa mãe desse bebê de forma segura, né. Claro, somando aí os riscos também, mas é sempre colocado numa balança, né, os benefícios que vai se ter dessa via de parto. Mas o que que eu acho importante, né, às vezes a gente pensa muito, porque quando chega no finalzinho a gente fica muito vulnerável, né, Raíssa. É o peso da barriga, os conforto para dormir, eh, a gente já não consegue mais ter uma produtividade, seja em casa, seja no trabalho, então já tá um contexto muito que a gente fica realmente muito vulnerável, né. Então é um atrativo a cesárea,
né. E aí, assim E até porque trabalhar com previsibilidade é muito bom, você saber o dia que vai nascer, você preparar, né, você preparar sim, toda a família, todo mundo tá ali todo mundo tá ali esperando, esperando, né, não é algo você já faz sua surpresa. maquiagem, já prepara tudo, isso tudo é muito chamativo mesmo, né, isso Exato, vende. é, vende muito. Mas o que que eu penso, a gente combina com todo mundo, chama todo mundo para esse evento que é realmente um parto, né, mas a gente esquece de pensar no bebê. Quem combinou com esse bebê que ele tá pronto para nascer? Quem ouviu dele que ele estava pronto para nascer, né. E aí quando a gente não sabe se esse bebê está pronto para nascer, mesmo estando no 9º mês de gestação, a gente pode estar expondo essa criança a um nascimento em que ele vai nascer, mas ele não vai estar bem para ficar fora do útero, né. Existe esse Então, risco, né. existe o risco. Então, quando a gente fala de esperar o tempo do bebê, é esperar o trabalho de parto, porque o trabalho de parto ele vai mostrar para nós que esse bebê está pronto. Mas como que a gente sabe disso? Hoje a gente tem, né, dentro da obstetrícia, esse contexto que, o pulmão do bebê, né, maduro, ele vai liberar uma secreção, e essa secreção vai se ligar através das outras sinapses que tem entre o corpo da mãe e o bebê, vai se comunicar com essa mãe e falar: "Ó, esse bebê está pronto". É aí que começa as contrações, é aí que começa às vezes a bolsa vai romper, né. Então dentro desse momento em que uma mulher fala para mim: "Eu não desejo um parto normal, eu gostaria de uma cesárea", eu tento acolher ela no sentido de oferecer para ela essa possibilidade, de esperar pelo menos o primeiro sinal desse bebê para nascer. Porque a minha maior experiência profissional foram 15 anos dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica. E aí eu vi esses bebês que não estavam prontos para nascer, precisando de internar. Isso é uma coisa que dói no meu coração, me emociona até hoje, é ver mães de UTI, né. Quando é realmente uma necessidade, né, às vezes já sabe ali na gestação que tem uma comorbidade, uma necessidade desse bebê vai ficar internado após o nascimento, é difícil, igual, com certeza, mas quando você tem essa surpresa, que você combinou, você foi maquiada, você idealizou aquele nascimento e tudo, e esse bebê nasce, ele não tá bem, ele precisa ficar pra UTI, você não volta pra casa com esse bebê, é um contexto bem desafiador pra essa família, né. Uma mãe que volta pra casa sem seu bebê no colo, eh, ela tem um puerpério com certeza mais limitante, mais desafiador, porque a gente estava falando da questão dos hormônios, no puerpério a gente tem muitas quedas, a gente tem uma oscilação de humor, né. Tendo, né, um cenário considerado ok, né, de que tá tudo certo, o bebê tá com você, tá em casa, tem rede de apoio e tudo, já é difícil. Imagina esse contexto que saiu do que era esperado. Eu fui mãe de UTI por 15 dias, e ali você vê outras mães também Sim. nessa situação, então é muito desafiador, realmente. A gente não tá falando que o fato de agendar a cesárea vai levar a isso, Sim, né, mas há o risco. mas há um risco, e esse risco tem que ser trabalhado. Eu acredito que as mulheres perderam essa informação sobre o que é trabalho de parto, Aham. porque já é automático, né, já vai agendando e as mulheres não sabem o que sentir, o que que é, o que que o corpo fala. Às vezes é a terceira gestação e a mulher não conhece, né, o que que Sim. é um trabalho de parto. Não conhece, Raíssa, eu acho que é o que a gente começou falando sobre a questão da conexão. De voltar a conhecer um pouco nós, né. Quando eu comecei inclusive na obstetrícia, me chamou muita atenção essa questão de voltar pra ginecologia, de conversar e assistir e atender pessoas, né, ali com o útero, é que a gente se desconectou totalmente do nosso corpo. A vida, né, a modernidade, a gente não tem esse tempo, então, muitas mulheres não sabem sobre o período menstrual. Elas não sabem quando, quanto tempo dura, quanto na obstetrícia a gente precisa, né, da data da última menstruação, muitas chegam no consultório sem saber a data. "Nossa, nem sei, não marquei, não sabia". Seu ciclo é de quantos dias pra gente fazer uma média? Não sei. Está falando de mulheres adultas, né. Eu atendo geralmente mulheres numa faixa acima de 30 anos. Desconectadas dessa forma do seu corpo, né. Então, se a gente não tem isso, imagina trabalho de parto.
Porque além, né, de que eu comecei falando sobre essa questão de que colocaram para nós que nós somos, frágeis, que nosso corpo é errado, que o nosso corpo não consegue, que nós não vamos conseguir, mostra pra gente que é sofrimento. Por que que você vai ficar sofrendo horas de trabalho de parto? Acho que essa é a visão de muitas mulheres, né, que é algo sofrido, doloroso, E que algo eu não aguento. negativo, algo que eu não vou dar conta. É, e que eu não aguento dor. Nossa, eu sou muito fraca para dor, certeza que eu não vou dar nem conta de passar por um trabalho de parto. Eu vejo relatos de 12 horas, 24 horas, o que tá muito famoso e bem falado aí, né, 40 horas de trabalho de parto. Eh, o que eu sempre consigo contextualizar para essa mulher é que trabalho de parto, primeiro, que dor não é um sinal que a gente vai buscar, né, a gente busca por outros sintomas, sinais e sintomas que esse corpo vai manifestar. Mas não, a dor não vai legitimar o trabalho de parto. Então esse não é o sintoma principal, isso que eu quero dizer, né. E segundo que não é uma dor de doença, porque a dor de doença é uma dor lacinante, lacerante, ela invade o corpo dessa pessoa e, assim, enquanto você não é medicado ou, né, vai passar por uma internação, realmente vai para um hospital e tudo, não sara o problema, essa dor não para, né. Trabalho de parto é diferente, né. A gente tem ali um processo no trabalho de parto que ele tem início, meio e fim. E aí ele vai começar de uma forma, né, eu falo que de novo, né, não é romantizando, mas se a gente observar as ondas do mar, é isso, né, ela vem lá do fundo, então ela vai começar, e aí ela vai vindo e ela deságua, né, na areia. Então nesse sentido, o trabalho de parto ele vem com as contrações, só que às vezes ele costuma mostrar um pouquinho antes do trabalho de parto começar, já fazer um ensaio para esse corpo, dar alguns insights para essa mulher, por isso que eu falo da importância da conexão, né. Uma vez eu postei e comentaram: "Ah, então a mulher tem que ficar meditando para ela sentir, né, no final da gestação", não é isso. Mas, eu acho justo, inclusive, se o seu trabalho te exigir muito, se você tiver com a mente muito cansada, é importante que seja um afastamento um pouco antes, né, ali no máximo 38 semanas, já afastado do trabalho, para você conseguir se conectar. Porque o parto ele acontece primeiro na cabeça, então, se essa mulher não tá com uma mente tranquila, uma mente mais ansiosa, que tem que entregar trabalho, que tá ouvindo pessoas falando, tem famílias que fazem bolão pra saber o dia, né, ela já tá ansiosa por ela, imagina por todas essas outras pessoas. Eu acho importante essa conexão para ela conseguir sentir o que que seu corpo tá falando. Então, hoje eu tive uma contração, mas foi diferente dessas contrações de treinamento. Foi uma contração que já exigia um pouquinho mais de mim. Aí depois eu tive outra à tarde, depois eu tive E outra à tem que marcar no noite. tempo, né. Ela tem Isso a que ter esse gente conhecimento, se você orienta. exato. Isso a gente chama, por exemplo, de pródromos, que ainda não é trabalho de parto, mas é um ensaio desse corpo. Então, às vezes, inclusive nessa questão que a gente estava falando de ficar muitas horas em trabalho de parto, a mulher está contando desde essa primeira que ela começou a sentir, né. Ou dias, né, tem pessoas que falam de alguns dias, "Nossa, eu fiquei 3 dias em trabalho de parto". E muitas das vezes é isso, é o corpo se preparando, então essa fase de pródromos, é esse ensaio um pouco mais avantajado, assim, tirando as contrações de treinamento, que ele vem para mostrar que seu corpo está trabalhando ali, né. Que eu falo que a impressão que as pessoas têm é que é só dilatar, o bebê vai sair, né, e não é. O colo do útero ele é grosso, então ele tem que amolecer, afinar, né. Se a gente faz um toque durante a gestação nessa mulher, ela vai ter um aspecto de colo do útero parecendo ponta de nariz, que é mais durinho. Então por isso que ele tem que amolecer, depois ele afina, depois no trabalho de parto, com as contrações com mais frequência, é que ele vai dilatar. E para além de dilatar, esse bebê tem que descer, encaixar na pelve. Olha só o processo todo que é. É muita coisa que precisa acontecer. Se fosse tudo em horas, né, do dia para a noite realmente, esse corpo sofreria muito mais. Aí eu falo de sofrimento porque são muitas coisas acontecendo juntas, né. Exigiria um pouco mais esse físico. Mas aí a gente tem os pródromos exatamente para vir fazendo isso aos poucos, né. Por isso a importância da conexão, dessa mulher ter informação suficiente para ela saber o que está acontecendo com o corpo dela.
E isso vai interferir também, Vanessa, na questão da amamentação? Se você espera o corpo dar os sinais de que está iniciando um trabalho de parto, isso interfere em toda a preparação no corpo como um todo, inclusive na amamentação, em outras questões hormonais, até de psicológicas posteriormente no puerpério, tem alguma Sim, relação tem nesse toda a sentido? relação, né. Assim, fora as questões de sinapses hormonais mesmo, a gente tem essa questão de que o corpo ele se prepara, como se fosse uma engrenagem, né, então enquanto o bebê tá lá, às vezes tem até algumas, mulheres que vê na gestação saindo um pouquinho de colostro, né, do seio, "Ah, eu fiz uma pressão, saiu um pouquinho de leite, isso quer dizer que eu vou ter leite depois?" Não, é só um achado, né. Mas o pós, quanto mais estressante foi o momento que essa mulher viveu, menos hormônios a gente tem agindo ali naquele momento. Então a gente tem ocitocina e prolactina agindo para ejetar esse leite, né, para produzir e ejetar o leite. E aí se a gente tem um processo de estresse, a gente tem adrenalina agindo. A adrenalina ela corta o efeito da ocitocina, ela não deixa esse leite descer. Então olha só como está encaixado. Então pode ter sido é um mito inclusive, né, que a mulher que tem cesárea, ela não vai conseguir amamentar tão logo, porque demora para o leite descer, e não está relacionado com a via de parto, e sim exatamente com a questão do processo pelo qual ela passou. Se foi um parto normal, natural, mas que ela passou por muito estresse, né, sofreu violências, inclusive, não espera que esse leite vai conseguir descer, ali nas primeiras horas, né. Então, tá totalmente relacionado. Tanto com esse preparo, né, que ela deve ter com essa conexão, acho importante se preparar inclusive para amamentação. Essa foi também uma experiência que eu tive com a minha maternidade, né, minha primeira amamentação que não deu certo, e eu tinha total certeza que era intuitivo, automático, o bebê nasceu, vai fluir, né. É, e assim, me frustrou bastante, porque eu acompanhei muitas mulheres no processo, né, dentro da UTI, na transição para ir para casa, auxiliei essas mulheres a amamentar, e eu não estava conseguindo. Então, tem muito essa questão de entender que não é intuitivo, a gente precisa se preparar. Hoje existe consultora de aleitamento materno, consultora de amamentação, que fazem um trabalho durante a gestação ainda, te preparando para esse pós, né. A posição faz toda a diferença, né, a pega correta, então como que vai ser esse processo? E isso interfere diretamente na questão desse puerpério. Como que essa mulher vai ficar? Como que esse psicológico vai estar? Como que a saúde mental vai ficar depois? Porque é fato, assim, o parto ele vai passar, né, seja qual via for, ele vai passar. A amamentação é algo que fica, se a gente for pensar nas recomendações, né, até 6 meses de forma exclusiva. Esses primeiros dias que o corpo está passando por um processo de recuperação, né, o nosso corpo passando pelo processo de recuperação, e ainda você tentando reconhecer um bebê, fazer uma rotina, uma amamentação dá certo. É uma mistura de muitas coisinhas, assim, né, que vai, deixando aquele processo muito conturbado, né. Então, se você tem essa informação, se você tem apoio profissional, né, se tem rede de apoio, seja familiar, seja de amigos, isso vai impactar direta ou indiretamente nesse processo do pós, com certeza. E o que a gente chama de enxoval consciente, né, eu ouvi você falando sobre isso. Perfeito. E de imediato da ideia que é comprar menos, saber o que gastar ou não, claro que isso é importante também em relação a recursos materiais, né, porque principalmente nas primeiras gestações, a mulher tem a tendência de ter aquela ansiedade, achar que precisa de muitas coisas que são desnecessárias às vezes, mas o mais importante, né, nessa questão do enxoval consciente, é em relação ao preparo, né, que ela precisa ter para conseguir ter tudo isso que você falou, né, ter um puerpério tranquilo, ter uma experiência de parto feliz. Claro que depende do mistério, como que você falou, mistério Milagre, e mistério. milagre, mistério. É, Mas o que a gente consegue fazer para se preparar impacta muito, né, exato. o seu conhecimento. Quando você fala de rede de apoio, eu imagino assim, não necessariamente a família em si, mas a rede de apoio até virtual, né, que essa mulher possa ter, isso já fortalece muito. Exatamente. E o que que seria então o enxoval consciente, que é o que você também trabalha durante as suas consultas, né? Sim. É um momento, assim, né, que a gente fala que
trabalha com sonhos, né, se essa mulher está ali num processo de gestação que foi planejado, ou que não foi planejado, mas já existe ali uma vida dentro dela, ela vai gerar expectativa sobre aquilo que está acontecendo, né. E é uma vida que está sendo gerada ali. Então, assim, geralmente quando é filho, principalmente sendo o primeiro, a gente quer o melhor para esse bebê. A gente quer o melhor de tudo, né. Fica o dia Só que inteiro olhando, né, o que que vai comprar, o que que vai e uma vez que trazer o você quartinho, e uma e é vez que você gostoso isso. pergunta, te entrega tudo, né. O feed fica só rolando sobre essas coisas. É um momento muito gostoso, eu acho que é super importante inclusive, ajuda muito a gente se distrair das outras questões e peculiaridades da gestação, preocupações, né. Mas o que eu chamo atenção é pra gente priorizar, porque o que eu falo sobre a experiência que eu quero vivenciar, é pensando também no nascimento dessa criança, porque o bebê ele só vai ter um momento para nascer. Você pode ter outras gestações, outros partos, mas essa criança só vai ter esse momento de nascimento. Como que a gente quer que esse momento seja, né? Um momento especial para ele, para vocês se lembrarem de uma forma satisfatória, né? Porque uma experiência de nascimento, uma experiência de parto, eh, que não foi uma experiência positiva, a negativa, ela marca e ela cria traumas. Ou essa mulher não vai querer mais ter filhos, ou ela vai ficar realmente muito marcada. A saúde mental pode ficar prejudicada. Então, quando eu falo de enxoval consciente, é a gente entender o que que eu quero viver de experiência desse processo, seja da gestação, seja para o parto. E aí eu pensar em priorizar aquilo que eu vou precisar, o que que vai me ajudar, nesse processo todo. Os profissionais que eu estou buscando, eles estão me auxiliando no que eu vou viver, né, que eu idealizo viver como experiência, né. Então às vezes você está com um profissional que nem te escuta, que é uma consulta de 15 minutos, né, que você não é ouvida. Esse profissional vai segurar realmente na sua mão, vai te trazer segurança nesse momento do seu parto, né. A importância de ter outros profissionais aliados. Eu costumo falar que obstetrícia é o famoso que nós não conseguimos fazer nada sozinho, né. Então é uma andorinha só que não faz verão mesmo. Então não é somente o médico obstetra que precisa estar ali te acompanhando. Eu até já ouvi inclusive, né, mulheres que não tiveram todos esses profissionais e falou assim: "Ah, mas na minha época não tinha nada disso e eu pari". Realmente, a gente só precisa da gente para parir, é eu, você e meu corpo. Só que diante do cenário que a gente tem hoje da obstetrícia, a gente precisa sim de se sentir um pouco mais segura, a gente precisa de ter paz para parir, a gente precisa inclusive ter respaldo, né, hoje inclusive de leis, né, que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de entender que a gente pode não viver um processo realmente que seja legal, que seja ético, inclusive, dentro do processo que você vai vivenciar aí dessa jornada do gestar até o parir. Então, o enxoval consciente é o que você vai buscar para vivenciar essa experiência. Dentro da obstetrícia, a gente sempre, né, preza por um profissional, né, um médico é importante? Sim, porque a gente tem essa segurança no que o médico fala, né. Então, às vezes, não é o detentor de todo saber, mas o que ele te falou, se realmente é ou não é verdade, ele é um médico, a médica. É ele que vai estar te passando essa informação. E a sua vulnerabilidade, principalmente ali no finalzinho da gestação, não vai te fazer conflitar com o que o médico está falando. Então, por isso que é importante você ter um profissional que realmente seja qualificado para o que você busca de E assistência. que vai atender as intercorrências também. Que vai ter a experiência para atender as intercorrências. Eh, a fisioterapia pélvica, gente, a gente vai na academia, a gente faz pilates. A pelve é uma musculatura que a gente não trabalha, que a gente não modula, na maioria das vezes, nós mulheres a gente não trabalha. E aí na gestação a gente tem toda essa sobrecarga de peso em cima dessa pelve, né, ligamento redondo, enfim, envolve outros órgãos, né, ossos, parte muscular e tudo mais. Então, a importância de uma fisioterapia pélvica durante a gestação, que é bem diferente de fazer atividade física, de fazer o pilates,
É de você ser avaliada e entender o que que eu preciso para o meu corpo. Será que é só fortalecer essa musculatura ou eu preciso de relaxar? Se estiver em busca de um parto normal, inclusive, que a gente vai precisar para esse períneo, né, uma parte da pelve ali, é relaxamento, né. Então como que eu vou saber o que que eu tenho que fazer ou não? Fisioterapeuta pélvico, então é importantíssimo também esse acompanhamento. Inclusive ele vai esse profissional vai auxiliar no pós, né, na recuperação desse corpo, né, que é o que a gente fala que fica essa parte da musculatura tão sofrida mesmo, né, por carregar esse peso todo. Então a gente modulou seu corpo inteiro, a coluna, gente, vira um S. A lombar acaba. Então é importante a fisioterapia dentro desse contexto para auxiliar nesse processo. Enfermeira obstétrica. A consulta é diferenciada, porque é como eu falei, né, o processo que você vai viver com enfermeira obstétrica é esse de ser ouvida, para além de ser somente uma gestante. Fora que a gente, tecnicamente, a gente tem competência, né, a gente faz muito alerta para as vacinas. Já peguei muito paciente no consultório, às vezes, que: "Ah, essa pressão deu aumentada, mas não vai ser nada não, é porque você ficou com medo dessa consulta". Hipertensão gestacional, isso é muito sério na gestação, né. "Ah, sua glicemia deu um pouquinho alterada, mas vamos controlar com a alimentação". Diabetes gestacional. É uma alteração, bastou, diabetes gestacional. Podemos sim controlar com dieta, mas a importância da gente diagnosticar que é uma diabetes gestacional, vai tratar e aumentar a qualidade de vida que essa mulher vai ter durante a gestação, e inclusive, né, para esse bebê também. Então é isso, assim, a gente ter essa escuta também oferece esse apoio e o vínculo que se cria com o enfermeiro, né, a gente está realmente ao lado. Acho que a enfermagem, em sua forma geral, né, não especialistas, a gente está sempre ao lado do paciente, né, Raíssa. E na obstetrícia, essa é a nossa função, de estar ao lado da mulher, independente da via de parto. Como eu falei, essa noite teve uma cesárea e eu estava lá ao lado dessa mulher, tá. A gente construiu todo esse processo junto, né. A doula também, eu falo que ter doula é um acalanto, eu tive doula em todos os meus partos, então a importância de ter ali alguém que vai te preparar emocionalmente, que vai cuidar do ambiente, que vai cuidar inclusive de passar informações para esse acompanhante, preparar esse acompanhante para estar ali ao seu lado. Então faz toda a diferença também, né. E aí a gente tem, essas questões de se preocupar com todo esse contexto, que não dá para se viver sozinho, sem buscar por informações ali, né, nessa jornada que é tão complexa, que é do gestar até o parir e o maternar também, né. A consultora em aleitamento materno, acho que entra muito nesse enxoval, consciente, né, então são essas prioridades que a gente tem que ter. É importante ter um quartinho aconchegante e tudo, mas com certeza o seu colo, o aconchego do seu, contato, né, que é o que vai favorecer toda essa experiência, não tem nem preço. Você segura de si, né, confiante, se Não tem nem sentindo preço. protegida, amparada, vai impactar, né, nessa Exato. relação mãe e filho, É. nessa conexão inicial, e vai tornar o processo menos doloroso e mais, que a mulher possa realmente romantizar, né, apreciar esse momento tão bonito. Eu vejo muitas postagens, né, dos relatos de parto, e assim, é um momento único, né. Único. E a psicologia já explica muito isso, né, que é a questão das mulheres, né, e dos bebês que nascem também, o impacto que tem nessa jornada. Então, do gestar até a vida adulta vai impactar na vida dessa criança que nasceu, dessa mulher que realmente concebeu ali, né, que pariu. Então, é longo prazo, gente. Às vezes não é impacto imediato, mas é a longo prazo, né. Então, a gente pensar nessa vivência que a gente quer para os nossos filhos, né, para quem está nascendo ali, é também essa responsabilidade, né, de por isso também pensar no enxoval consciente. Em relação aos profissionais, Vanessa, né, você falou da questão, que é necessário, né, hoje ter uma equipe multiprofissional, que é importante, da mulher que consegue ter esse acesso, ou até mesmo na rede pública, né, é possível Sim. ter o acompanhamento do enfermeiro obstetra na rede pública também, do fisioterapeuta, de outros profissionais, né, tanto SUS quanto particular. E em relação a essa mulher que identifica que ela não está
sendo respeitada, que a forma de pensar não é a mesma do profissional, o que que você recomenda? A mulher ela deve se posicionar, ela deve pedir a troca desse profissional, né, inclusive eu vou contar um relato, pessoal, né, que aconteceu comigo, né, eu não lembro, qual semana que eu estava de gestação, Aham. eu senti a necessidade de trocar de profissional. Porque eu não estava, satisfeita, né, não estava me agradando a conduta, a forma, né, com que eu era ouvida, e eu achei isso muito importante, né, e essa decisão eu me fortaleci muito com outras mães, né, de me ouvir e falar: "Não, realmente precisa trocar, porque se foi assim até agora, não precisa ser assim de agora para frente". E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu encontrei um médico um ginecologista, um obstetra, né, que aceitou pegar o caso depois já estar na metade da gestação, mas foi a melhor coisa, foi mais leve, foi mais tranquilo, foi, mais seguro, né, Você para se mim, sentiu para o mais meu segura. filho, então foi muito importante. Então, assim, as mães às vezes ficam com esse medo, né, e às vezes passam uma gestação inteira com um certo desconforto, né, com certa porque às vezes você conhece o profissional quando você já está grávida e já faz o primeiro Sim, pré-natal, e às vezes você identifica que talvez não é aquilo que você quer, né, para você. exatamente. Então é importante ter esse olhar e Com ter esse certeza. posicionamento. E esclarecer inclusive, né, Raíssa, que não é porque a gente está pelo SUS, porque a gente está em setor público, que a gente tem que aceitar qualquer condição, né. Eu, assim, recebo muitas mulheres, que falam assim: "Ah, mas isso daí que vocês falam de violência, mas isso daí que vocês falam de plano de parto", né. A gente pode contextualizar também isso, não é pra gente que tá no SUS, porque imagina eu chegar lá e falar para o médico que eu não quero que ele faça um toque, dentro de um contexto público, por exemplo, né, às vezes tem um hospital escola, é um ambulatório que vai ter ali estudantes, né, e que essa mulher às vezes vai receber toque de 5, 6 estudantes, olha só que violência isso. E ela aceita porque ela acha que ela tá naquele contexto de eu preciso aceitar, né. E não, nós temos direitos, né, e os profissionais têm deveres a serem seguidos também. Você não é a única, né, então pode ser feito esse estudo, essa comparação em outras mulheres, então não precisa ser somente com você. E a gente tem que ter o respeito em todas as esferas, tá gente? O SUS, ele é lindo, então é algo que a gente precisa realmente fazer ele valer da forma como ele deve ser feito, né. Então não é porque está no público que você não precisa garantir os seus direitos. Em todos os lugares, seja público ou particular, seja pelo plano de saúde, eu sempre oriento essa mulher a buscar pela ouvidoria desse setor, né. Olha, eu fui tratada assim, não gostei, tudo. O que que pode ser feito por mim? É trocar de profissional, né? Se você tiver essa autonomia de buscar por um outro profissional, busque, seja em qualquer fase da gestação que você tiver. Vai fazer toda a diferença, como que a Raíssa falou de relato, né? Para a sua jornada, para a sua caminhada ali do final de gestação e terá impactos no pós, né? Lembrando sempre disso, mesmo que não seja o mesmo profissional que vai estar com você no dia do seu parto, aquele momento ali dentro do consultório, ele tem impactos também no pós, então é importantíssimo e imprescindível que você se sinta segura, acolhida, né, e bem amparada, com relação de qualidade mesmo de informações que você recebe, né. Então é importantíssimo que busque o profissional correto, né, e qualificado. E para que as mulheres entendam o que que seria um parto humanizado, uma assistência humanizada, você podia dar algum exemplo para que fique bem claro, assim, o que que eu estou buscando com humanização? Porque é o que você falou, né, não é só na rede privada, a gente tem que Sim. trazer e isso já existe no SUS, né, já é uma Aham. normativa, mas se acontecer alguma coisa, não importa se é SUS, se é privado, isso É, tem que existir em qualquer ambiente. exatamente. E a gente, né, tem muito para avançar, né, Vanessa, Mu mas assim, isso também, precisa que as mulheres se posicionem e colaborem com é. isso, né, para que busque pelos seus direitos realmente. E eu acredito, assim, que só se modifica quando a gente busca por informação e entende que aquele contexto não é o ideal, né. E às vezes, E as mulheres estão naquele contexto e nem percebem que não é o ideal. é muito normalizado, né. Então, primeiro, parto humanizado, ele se tornou um argumento, inclusive, comercial, né. É comercial e é vendável
eu falar que eu faço parto humanizado no meu consultório. Eu vou chamar mais pacientes, porque tá em alta falar sobre parto humanizado, né? O que eu vi, assim, nas redes sociais sobre parto humanizado é algo muito romantizado, né? Qual que é o problema disso? A gente vende uma coisa, mas nem sempre o produto que vai ser entregue é o que a gente imaginava, que a gente idealizava, né? Então, parto humanizado, aí esse sim, esse termo sim, ele independe da via de nascimento, tá? Então, não é o parto natural, não é o parto em casa, na banheira, na piscina, né, que muita gente acha que é. Ele é o contexto da assistência que está sendo recebida. Então, a premissa maior de um parto humanizado deveria ser o respeito. Quando a gente busca por esse significado de humanização, ele se torna muito irrisório, porque nós somos seres humanos cuidando de outros seres humanos. O óbvio é ser humanizado. Então, por isso que eu falo, né, que se tornou vendável, porque é mais chique falar que é humanizado. Mas isso é o óbvio, gente. Eu preciso, tô lidando com outro ser humano, cuidando de um outro ser humano, é o mínimo que eu tenho que entregar, tá? É a humanização. Mas aí a gente precisa entender, nesse contexto que está sendo vendido ali, né, um hospital chiquérrimo que oferece ali uma suíte maravilhosa, um parto dentro da banheira, né? Inclusive a gente tem hospitais do SUS, né, o Sofia Feldman é um exemplo disso, que tem uma estrutura para oferecer um parto na água, né, para essas mulheres. Mas o que que a gente precisa entender e pensar, né? O que eu estou realmente recebendo é uma assistência que está sendo respeitosa? Eu estou sendo respeitada nesse meu pré-natal? Eu estou sendo respeitada dentro desse ambiente em que eu estou, dentro do ambiente hospitalar? No meu parto, eu fui respeitada? Meu bebê foi respeitado? Porque quando a gente fala de respeito, essa é uma devolutiva que nem sempre a gente tem na sociedade que hoje a gente vive, né? Às vezes tem um padrão muito de que o profissional está aqui e o paciente, né, a paciente, o cliente está aqui. Então, é igual, nós somos seres humanos, nós precisamos das mesmas tratativas, tá? E aí, quando você busca por isso, pela questão do respeito, aí sim vai ampliar o seu olhar e também o seu radar, que você vai começar a perceber e subir a anteninha. Isso que ele falou, acho que não é legal. Não gostei. Acho que eu não estou me sentindo acolhida. Acho que não foi da forma como eu imaginava que seria, sabe? E aí é isso, é buscar trocar de médico, trocar de hospital, fazer com que esse contexto seja diferente, porque como eu falei, a experiência é única, ela não vai voltar atrás, né? Essa gestação, esse parto não tem replay, então é correr atrás agora, enquanto dá, né, para mudar e virar essa chave. Tem aquela questão também de quando o bebê nascer, colocar no colo da mãe, né, deixar alguns O contato minutos, o pele a contato pele a pele. pele, tem evidência científica, né, que fala do contato pele a pele, Isso. que é importante, É. e algumas coisas, elas simplesmente não são seguidas, elas são, corta o cordão umbilical, já leva a criança, a mãe vai ver, não sei depois de quantas horas, claro que tem algumas situações que, São urgentes, são necessárias. necessárias, né, Isso. a gente não está falando nesse contexto, mas era muito comum, eu acho que isso vem quebrando a cada dia, né, Vanessa, essa questão. Hoje, alguns profissionais já estão esperando, orientando a mulher a esperar que o corpo dê os sinais, a gente tem visto isso mais, mesmo que vai optar pela cesárea, mas ainda assim a cesárea, né, como você falou, o Brasil é o segundo país, né, com o maior número de cesáreas, isso é muito Exato. grave. Mas a gente está caminhando, né, Sim. e eu falo que aqui em Uberaba você trouxe uma forma de que as mulheres, né, olhem essa gestação por um outro olhar, né, fortaleceu muito essa questão do parto humanizado, não só a via de Sim. parto, Exato. mas a questão do parto humanizado. Eu acredito que até movimentou para que outros profissionais também busquem isso, né, porque quando a gente está acostumado com aquela mesma forma de tratar dentro de uma comunidade, de uma cidade, as pessoas se acomodam e é aquilo ali que se torna certo, aquela verdade Sim. absoluta, né. E Eu quando vem esse olhar, muda tudo, né, e faz com que Sim. todo mundo tente melhorar. É um trabalho muito de formiguinha, a isso, assim, confesso que por muitas vezes, né, tô desde 2017 atuando, seja como doula, mas dentro desse cenário da obstetrícia, e tentando observar, assim, como esse contexto que a gente tá, é tudo muito mecanizado, né.
Então é protocolo, o bebê nasceu, eu vou pegar, vou mostrar para a mãe, só tira aquela foto, já leva esse bebê, e aí eu vou aspirar vias aéreas de todo mundo, eu vou fazer e precisar. E não deveria ser protocolo, porque nem todo bebê vai precisar, nem todo bebê realmente, né, vai nascer com uma necessidade, uma demanda de que isso seja feito, mas o que que é realmente que vai fazer diferença? Isso é ciência, evidência científica, né? É trazer esse bebê para o contato pele a pele. Existe a hora de ouro, o golden hour. É importantíssimo que esse contato pele a pele aconteça. E muitas vezes eu escutava dentro do ambiente hospitalar, né? Bebê nasceu e tal, foi para outra sala, o pediatra está examinando, o bebê está chorando, 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 chorando. E aí o pessoal fala: nossa, que gracinha, que pulmão bom, né? Nasceu já bem ativo e tudo. Esse bebê está desesperado. Ele está com medo, porque ele só conhecia o batimento cardíaco da mãe de som, a voz do pai, uma música que eles colocavam. De repente ele nasce com um ambiente, luzes brancas, aparelho apitando, pessoas conversando, que não é a voz que ele conhece, é um choro de desespero, tá? Então, por isso a importância desse primeiro contato, desse contato pele a pele, né? Então, eu fico muito feliz, como você falou de alguns profissionais, de muitas vezes ter mudado esse contexto, sabe? Conversando com jeitinho, aquele pediatra que já estava acostumado de fazer isso, de tirar o bebê, fala assim: doutor, tá tão bem. Será que a gente pode deixar um pouquinho com a mãe? Por isso a importância da enfermagem obstétrica ali do De lado. estar ao lado, o tempo todo. Porque é aí que a gente tem esse insight e vê que, não, eu posso fazer alguma coisa, eu vou, né, dar um toquezinho. "Uai, você vai ficar aqui?" Aí o profissional fala: "Você vai ficar aqui?" Então, né, você se responsabiliza, porque a gente sabe também que a rotina do hospital é corrido, às vezes tem outros partos acontecendo, só aquele pediatra para recepcionar todos os bebês e tudo, ou a gente tenta fazer um combinado. "Ó, eu vou levar", né, o pediatra vai levar para a sala, vou pesar, vou medir, mas eu trago. Em 10 minutos eu trago de volta para ficar em contato pele a pele. A gente já conseguimos, a gente perdeu 10 minutos dessa 1 hora de contato pele a pele, mas a gente ganhou 50. Quanto geralmente existe, gente, uma lacuna, né, assim, conheço mães que ficaram mais de 3 horas sem ver o seu bebê depois que nasceu. Se foi cesárea, principalmente, porque ela foi para RPA, o bebê já subiu para a maternidade com acompanhante, ela fica ali naquela sala sozinha, sem saber se o bebê está bem, se aconteceu alguma coisa, se amamentaram ele, né. Então, é dentro desse contexto que eu falo, inclusive, né, com evidência científica, que existe impactos desse momento, dessa ausência, dessa lacuna de horas sem esse contato, do vínculo, do que ele sabia enquanto vínculo, na vida adulta dessa pessoa que viveu isso, né. E se não é possível fazer com a mãe, faça com o pai, faça com o acompanhante que tiver, porque é alguém conhecido. Ou faça isso ao lado dessa mulher, né. O que estiver acontecendo ali, faça próximo dela para que ela possa ver, né. Isso vai impactar, por exemplo, na descida do leite. Se ela não está vendo, se ela não sabe, imagina, a gente E até fica. para controle hemorrágico impacta também? O controle hemorrágico depende, né, mas, o controle vai ajudar muito. Se a gente colocar no contato pele a pele, ela vai produzir ocitocina ali, né, que a ocitocina é esse hormônio que vai trazer esse contato imediato. Se a gente coloca esse bebê para sugar, aí vai impactar, porque esse bebê sugando, a gente geralmente sente até uma cólicazinha, um desconforto, porque o útero começa a contrair, aí ele evita realmente que tenha hemorragia. Então ele vai impactar sim dessa forma, tá, se a gente conseguir colocar. Mas não quer dizer que essa mulher que não tem esse processo, tem mais chances de ter uma hemorragia, tá. Mas ajuda assim, significativamente, pra saída da placenta, quando é um parto normal, a gente sempre coloca no pele a pele, e coloca esse bebê pra sugar no processo ali imediato, porque vai ajudar a placenta a sair, né. Então são contextos muito importantes, assim, que a gente precisa respeitar, sabe. Eu acho que tudo isso que a gente tá falando, a palavra que fica é respeito. Respeitar esse momento, porque, assim, a gente tá acostumado, às vezes, né, o pediatra, a fazer, sei lá, 10, 15 recepções num plantão, mas aquele bebê é único para aquela família. E isso realmente vai impactar naquela família, naquele bebê, naquela vida, né. Então a gente tem esse olhar um pouco mais respeitoso mesmo, sabe, enquanto profissionais.
Ontem foi interessante que uma técnica de enfermagem, ela escreveu, né, eu geralmente levo um quadrinho, coloco bem-vindo, seja bem-vindo para o bebê e o nome do bebê, né. Levo até às vezes para a sala da cesárea também. E aí eu não estava com essas coisas lá e tudo, ela escreveu no quadro de avisos lá em que coloca o horário, quantas compressas tinha ali na sala, né, que foi uma cesárea, ela colocou: "Seja bem-vindo", o nome do bebê e fez um coração. Assim, pode ser que ela tenha visto em outro lugar também, tudo, mas foi um contexto que ela também se sentiu à vontade para fazer, entendendo que ali era uma equipe de um parto humanizado, né, mesmo sendo uma cesárea, era um contexto diferente. A pediatra entrou na sala e perguntou se a gestante queria ouvir música. Nossa, eu fiz uma playlist, mas não deu certo, não Não consegui. ouviu? Não, eu tive um parto não aqui em outro local, Aham, em outra cidade, não foi com esse, ginecologista aham, que eu, né, que foi muito bom eu ter trocado, foi em outro contexto, né, de uhum. urgência. Mas eu levei a playlist na hora, eu falei: "Será que é possível?". Mas o importante, assim, que eu fiz, vivi aquela playlist Sim, durante a gestação, ouvi depois, mas é muito importante. é. E eu achei interessante isso, né, os profissionais já estão ampliando um pouco mais gente, que é mais respeitoso e mais aconchegante, que você está num ambiente que te perguntam, né, o que que você gostaria. Você quer que reduza a luz? Tá bom para você esse ar-condicionado? Você quer ouvir uma música? Você quer colocar uma música que seja importante para vocês, Nossa, enquanto família, faz muita né? diferença. Ela olhou para o lado enquanto estava fazendo a anestesia da cesárea, e ela viu o quadrinho com o coração e o nome do filho dela. Ela se emocionou na E hora, cesárea. já trouxe leveza para aquele ambiente, né, que ela estava ali com muito medo, e isso é parto humanizado, e foi uma cesárea, Hum. né, então independente da via, é importante que todos os profissionais que estejam ali respeitem aquele momento que é daquela família, né. Você foi falando, eu fui até arrepiando. Ai, é uma coisa que me deixa também emocionada e arrepiada, porque, como eu falei, né, são passos de formiguinha, mas a gente vê que já Vem existem avançando. mudanças E sobre as leis municipais, a passando. gente vê muita mudança, impacto positivo com as leis municipais também, né. Nossa, garantias que tivemos, assim, foram inúmeras, né. Aliás, desde 2016, assim, que a gente teve essa garantia da lei da doula, né, então, gente, não é: "Ah, porque isso agora é modinha e tal", é lei, tá garantido por lei no município de Uberaba, desde 2016, você pode ter uma doula junto com você, tá. Em 2022 nós tivemos outro ganho gigantesco, que eu tenho orgulho de falar, que ele saiu de uma roda Biomi. Uma roda Biomi que nós fizemos, eu falei sobre violência obstétrica, levei uma advogada para falar sobre os direitos das mulheres, e dali saiu esse estopim para que a lei fosse concretizada em 2022. Então hoje a gente tem essa lei da violência obstétrica, que eu sempre gosto de contextualizar que essa lei, ela não é direcionada para nenhum profissional. É uma lei que está ali voltada para o ciclo gravídico puerperal e que vai respaldar essa mulher dos seus direitos de ser bem atendida, de ser acolhida, de não ser negligenciada, né? E que isso pode ser feito por qualquer profissional. Eu falo que em uma instituição que se propõe a ser maternidade, a pessoa da recepção, ela tem responsabilidade. Quantos partos a gente já viu aí na internet acontecendo, que acontece lá na recepção, porque negligenciaram a dor daquela mulher, né, acharam que ela não estava em trabalho de parto e deixaram ela lá. Acontece o parto ali na recepção. Então todo mundo, todos os profissionais dessa instituição têm responsabilidade sim, né, de oferecer um atendimento qualificado para essa gestante. Então, a lei da violência obstétrica, né, garantiu isso a partir de 2022, né. Eh em 2024 a gente teve um ganho para mim, assim, uma grata felicidade de ter agora também a entrada da enfermeira obstétrica garantida, né. A lei é 14.177 de 2024. Ah, da Para enfermeira quem obstétrica, né. isso, para quem quiser Depois a gente pode for deixar também todos os números de todas as leis, porque é bem fácil de pesquisar, você vai entrar e vai ler todo o contexto do que está descrito ali, para entender também como que pode te respaldar, né. Mas aí a lei da enfermeira obstétrica me trouxe esse contentamento, gente, porque assim, além de criarmos um vínculo, nós somos mais um profissional envolvidos na parte técnica. A chance de aumentar a qualidade dessa assistência é muito maior.
Fora que a gente já está aí com um processo muito mundial, na verdade, mas principalmente no Brasil, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, de trazer mais enfermeiras obstétricas para assistência para a gente elevar o número de partos normais, né? Haja visto que há evidências, né, que mostram que tendo uma enfermeira obstétrica, a gente consegue um contexto de parto normal, em sua maioria das vezes, aumentado. Então, a gente tem setores, hospitais públicos, né, na cidade vizinha aqui tem um hospital público que partos, de gestação de baixo risco vai acontecer somente com enfermeira obstétrica, né, não acontece em hospital público, né. Então, é dentro desse contexto que eu falo que aumenta as chances de você ter uma experiência positiva. E outro ganho maravilhoso que foi a lei Do apoio psicológico. do apoio psicológico, dos leitos separados, É a né. 14.398 de 2025, é É recente. bem recente, o ano passado. A gente teve a aprovação também dessa lei de entender que a mulher que tem uma perda gestacional, o quanto de respeito e acolhimento que essa mulher precisa. E são coisas que são tão banalizadas, né. Eu já ouvi, por exemplo: porque você entra dentro do hospital, você se torna um leito, você não é aquela pessoa que perdeu o bebê, né, e tudo, tá fragilizada. Ah, aquela ali é a paciente da curetagem". Às vezes Não, o coloca problema é o ela num som. quarto com uma mãe com o seu filho. É o que mais acontece. Aí você não tem essa sensibilidade de entender, né, que aquela mulher perdeu o seu bebê, independente do contexto que for, ela perdeu o seu bebê, né. Então, hoje a gente tem garantido por lei, aqui no município de Uberaba, que tenham leitos separados, que essa mulher ou que essas mulheres, né, fiquem numa ala específica ali, inclusive favorecendo essa troca, né. Eu estou passando por essa dor, junto com uma outra mulher passando pela mesma dor. Olha o quanto a gente consegue trocar, né, de uma forma mais fluida, né, e que fique mais leve essa convivência ali. Então, eu acho que isso são ganhos gigantescos que a gente tem para nossa cidade. Eu só acho que a gente precisa do poder público, inclusive, para que isso seja divulgado, né. Isso tem que estar nas unidades básicas de saúde, isso tem que estar nos hospitais, né, eh, as mulheres precisam acessar isso com mais facilidade para entenderem, né, a importância de ser, eh, de entender que elas estão respaldadas mesmo por lei, né. A gente sempre fala: "Nossa, quando é lei a gente, né, respeita um pouco mais e tudo". Então entender que vocês não estão sozinhas, que vocês têm esse respaldo mesmo, assim, sabe, não é, nenhum hospital está fazendo favor de deixar você entrar com acompanhante, favor de deixar a doula, a enfermeira entrar, não. É realmente, uma ação, né, que está ali sendo prevista por lei, né. Isso é muito importante. Então a gente está caminhando para o final, se deixar a gente vai conversando, Nossa, né. ficamos. Tem mais coisa aí, mas a gente É, vai marcar uma próxima oportunidade, acho que foi bem esclarecedor, que né, a bom. gente conseguiu falar de muitas coisas, e eu espero que chegue, vai chegar até as mães, né, ou as pessoas que estão querendo, buscando gestar, que estão se planejando, porque o planejamento é muito importante, né, Vanessa, isso Sim, impacta muito. muito. Vanessa, como a gente falou aqui, né, sobre a importância dessas trocas, o grupo A Biomi, né, ele traz muito essa experiência entre as mulheres, mulheres que não se conhecem, mas que se conectam durante essa fase de gestação e também no pós-parto. Então queria te pedir para deixar, aqui a gente vai colocar, né, Com certeza. o link, né, do grupo para que Sim, que as mulheres possam acessar, o grupo é aberto, né, para todas as exatamente, mulheres. está super disponível. E deixe também as suas redes sociais, né, para que as pessoas possam, entrar em contato com você. Agradeço imensamente, né, esse convite e quero deixar esse contato que a gente fica mais próximo nas redes sociais, então é Vanessa A. Gomes e tem também o do meu profissional, né, que lá eu deixo dicas e algo que possa contribuir aí com a sua jornada. A Baiomi Cuidado Feminino. Espero vocês lá também. Obrigada. E para quem ficou até o final, vai lá no canal, se inscreva, curte, compartilhe para que cheguem outras mulheres. E até o próximo episódio do Isso Dá um Podcast.